Mais uma vez, muito bom dia a todos. Você que está chegando neste nosso programa ao vivo, aqui pela Web Rádio Filhos de Santa Mônica, nesta manhã de sábado, quando celebramos a memória de São Brás. E a liturgia traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom mais uma vez, nesta manhã de sábado, nos encontramos aqui através da Web Rádio Filhos de Santa Mônica, a rádio da família cristã. Neste dia 3 de fevereiro, nós celebramos a memória de São Brás. Que bom que o Senhor nos concedeu mais uma vez hoje o dom da vida. É motivo de agradecermos a Deus logo pela manhã. Acordamos e aqui estamos. Louvado seja Deus pelo dom da nossa vida. Queridos ouvintes, o Evangelho hoje de São Marcos, no capítulo 6, nos conta que os apóstolos estão voltando de uma missão e reúne com Jesus para exatamente contar tudo o que aconteceu. Quando a gente faz uma missão e quando a gente volta dessa missão, muitas pessoas esperam um retorno, espera dos missionários aquilo que eles têm para contar, o que aconteceu de bom, talvez até alguma coisa engraçada, não é? E com certeza com os apóstolos não foram diferente. Contaram tudo para Jesus, o que havia feito e o que havia ensinado. Lembrando que esse ensinamento dos apóstolos não partiam deles, era o ensinamento de Jesus que eles aproveitaram no sentido de aprenderam de Jesus e agora nesta missão, depois de serem enviados 2 a 2, eles então estão contando para Jesus tudo o que fez e tudo o que ensinou. Jesus percebe que eles estão cansados e que precisam de descansar. Olha que bonito o convite de Jesus para com os apóstolos. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco.
Isso serve também para cada um de nós que pensamos que vamos resolver todos os problemas do mundo num dia só. Depois da missão, depois do trabalho, é preciso também o descanso. Senão, vamos fazer como os apóstolos, como Jesus com os apóstolos, que no fim das contas não tinham tempo nem para comer. Queridos ouvintes, eu estou dizendo isso em todas as escalas, das mais simples às mais elevadas. Nós precisamos de descansar. O corpo pede de nós também o descanso. E é esse o convite que Jesus faz a cada um de nós no dia de hoje. Tirar esse tempo para descansar. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Por quê? Realmente havia tanta gente, nos lembra o Evangelho, chegando e saindo, que eles não tinham tempo para comer. Claro, então eles foram de barco para esse lugar deserto, afastado, mas depois, como tinha tanta gente chegando e saindo, esse lugar já não mais se tornou deserto, nem eles estavam sozinhos. Nos lembra o Evangelho que muitos viram eles saindo e chegaram lá primeiro. Como eles foram saindo de todas as cidades, nos lembra a segunda parte do versículo 33. Correram a pé e chegaram lá antes deles. Vejam, as pessoas estavam com esta necessidade do encontro com Jesus, com os apóstolos. Quem sabe muitos sabiam desta missão dos apóstolos, quem sabe queriam também ouvir o que eles tinham para contar, estavam contando para Jesus, mas quem sabe muitos ali do povo, dos discípulos também, queriam escutar a experiência de ser missionário. Você já fez a experiência de uma missão? Então, na missão acontecem muitas coisas e quando a gente volta realmente tem muita coisa para contar. Fato é que ao desembarcarem ali nesse lugar que Jesus escolheu, que era deserto, Jesus viu uma numerosa multidão e chegaram ali, né? As pessoas corriam e chegaram ali antes deles. Jesus viu essa multidão e teve compaixão. Ter compaixão, queridos ouvintes, não é ter dó, não é sentir pena. Ter compaixão é estar junto, é se colocar no lugar, não é simplesmente ter dó, ter pena. Então Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Com certeza, Jesus, naquela região, naquele tempo, conhecia muito bem o que era ser uma ovelha sem pastor. Os pastores lembram quando do nascimento de Jesus em Belém, os pastores que estavam nos campos de noite, cuidando do rebanho, foram os primeiros a visitarem Jesus na manjedoura? Pois é, as ovelhas precisam desse cuidado, cuidado de pastor, do pastor. O pastor que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas, mas que também que conduz essas ovelhas a uma pastagem, a um lugar seguro, um lugar que tem água, um lugar que elas podem se alimentar, mas que também que se sintam seguras.
e pensam que esta multidão foi embora e que agora eles estariam ali num retiro, num descanso. Não, o Evangelho termina dizendo que Jesus, depois de sentir compaixão, porque aquela multidão estava como ovelhas sem pastor, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí nós vamos ver a sequência desta página do Evangelho depois, não é? Mas Jesus começou a ensinar muitas coisas. Queridos ouvintes, o tempo quem faz somos nós. E às vezes nós temos tempo para tudo, menos tempo para escutar os ensinamentos de Jesus. Às vezes esse motivo que poderia ser um motivo maior, não é? Esse tempo maior para escutar o que o Senhor tem a nos dizer, talvez seja o menor tempo. Tempo para escutar a palavra de Deus. Tempo para aprender o ensinamento de Jesus. Aprender com Jesus. Quando ele fala, mas também quando ele age. Celebrando a memória de São Brás, nós queremos pedir ao Senhor que dê a cada um de nós a fortaleza na fé. Como dizia o comentário inicial, que São Brás, mesmo sendo perseguido e depois de preso, ele continuava animando os seus fiéis a permanecerem firmes na fé. Isso é que nós precisamos, aprender de Jesus, aprender de São Brás. E claro, parece que isso é muito familiar para nós, não é? Aprender também com a nossa querida padroeira Santa Mônica, essa perseverança na fé. Perseverança a gente demonstra exatamente nas dificuldades. São Brás, sendo perseguido por Licínio, imperador romano daquela época, e depois até sofrendo o martírio, ele animava os cristãos para se manterem firmes e fiéis. Isso que nós queremos pedir hoje, a intercessão de São Brás. E vamos rezar a oração de São Brás de proteção da garganta, que nós precisamos tirar da nossa garganta todos os males. E nós sabemos qual é o motivo, falei no início, no comentário inicial aqui do programa, que mesmo ele perseguido, preso, ele salvou uma criança sufocada que estava engasgada com a espinha de peixe. E por isso daí brota essa tradição da bênção da garganta. Então, vamos, pois, se você tem condições, coloque a mão assim na sua garganta e com fé você participa desta oração da bênção, desta intercessão de São Brás contra todos os males da garganta. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. E agora você traça sobre si o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Brás, rogai por nós.